Olá, queridos alunos da Liga de Fisiologia. Sejam bem-vindos à nossa aula de Fisiologia do Sistema Urinário. Eu sou a professora Luciene Catá e queria agradecer ao convite para fazer essa atividade junto com a Liga de vocês. Será um grande prazer, ok? Bom, para a gente começar, né, a nossa pequena aula de fisiologia do sistema urinário, é importante a gente ressaltar que quando a gente pensa no sistema urinário, a gente logo pensa no processamento do sangue para a formação da urina. E a gente imagina essa urina eliminando resíduos e excessos, né, de água e de outras substâncias do nosso corpo. Porém, é muito importante ressaltar que esse processo do sistema urinário, esse trabalho do sistema urinário, ele não é somente para eliminar resíduos. Na verdade, os nossos rins, que são os atores principais do nosso sistema urinário, executam várias outras funções importantíssimas para a nossa sobrevivência e para nosso bem-estar. Então, a gente sabe que quando a gente pensa nesse processo de formação da urina, a gente tem algumas dúvidas que às vezes permeiam o nosso pensamento e que a gente nem sempre tenta explicar quando a gente não tem esse conhecimento do todo, de todas as funções do sistema. Então, por que que nos dias mais frios a gente urina mais? Por que que num dia mais quente a gente urina menos? Por que que um paciente com diabetes mellitus urina tantas vezes quando ele não está controlando seus níveis glicêmicos, né? Acorda a noite inteira, vai ao banheiro. Por que um paciente com uma disfunção renal sofre tanto? Fica inchado, às vezes com dificuldade de mobilidade, às vezes tem que ir para um rim mecânico, né, um rim artificial, fazer um processo de hemodiálise, né? Para compreender isso tudo, é muito importante entender a fisiologia do sistema urinário. E eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila o papel, os constituintes e as funções principais desse sistema, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar compartilhando o slide e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto tão interessante dentro da fisiologia humana. Vamos lá, vamos compartilhar, né? Bom, vou começar com esse slide aqui, né? E esse slide nos mostra os constituintes do sistema urinário. Aqui a gente consegue ver os dois rins, que seriam os atores principais do sistema urinário, porque realmente são os rins que vão formar a urina a partir do processamento do sangue que passa por ele. E essa urina formada pelos rins, ela então passa pelos ureteres, que vão levar essa urina até um reservatório, que é a bexiga urinária. No momento adequado, quando essa bexiga urinária estiver repleta de urina, a pessoa vai ter vontade de urinar. Isso vai liberar essa urina, que foi produzida pelos rins, transferida para a bexiga pelos ureteres. Através da uretra, essa bexiga vai eliminar para o meio externo, ok? Então, esses são os constituintes do sistema urinário e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, antes da gente falar sobre cada constituinte, é importante ressaltar que todos os sistemas orgânicos, eles contribuem para a homeostase. A homeostase é uma condição onde o meio interno do corpo permanece adequado para a sobrevivência das células. Nós sabemos que as células são as menores unidades vivas de um ser vivo e que essas células são banhadas por um líquido e esse líquido é chamado de meio interno do corpo.
Esse fluido que banha as células, ele tem que ser adequado em concentração de gases, concentração de nutrientes, quantidade de líquido, temperatura, pressão. E quando esse meio está ideal para essa sobrevivência das células, nós dizemos que o organismo está em homeostase. E todos os sistemas orgânicos, né, como mostrado aqui, acabam por contribuir para a manutenção dessa homeostase. O sistema urinário é um dos sistemas que contribui para a homeostase. Então, aqui a gente pode ver as células, né? Temos duas células aqui. Aqui o fluido que banha estas células. E esse fluido, ele exerce trocas com essa célula, né? Esse fluido, ele fornece substâncias que essa célula precisa, e é para esse fluido que vão sair as substâncias que são resíduos ou excessos no organismo, né? Então, esse fluido que banha as nossas células, ele tem que estar ideal. E como os rins, que são os atores principais do nosso sistema urinário, contribuem para a manutenção da homeostase, né? Os nossos rins, como eu falei, eles vão filtrar o sangue que passa por eles, e nesse processo de filtração, de purificação desse sangue, ele elimina os excessos, não só o excesso de água, mas o excesso de íons, o excesso de ácidos, o excesso de toxinas, os resíduos que vêm de medicamentos ou metabólitos, né? E assim ele vai mantendo esse fluido que banha as nossas células adequado para a sobrevivência das mesmas. Então, aqui, né, eu coloquei um quadradinho sobre o rim para mostrar, né, que ele é muito importante para a manutenção dessa homeostase corporal. Mas não é o único, né, gente? Então, aqui a gente tem a pele, os pulmões, o trato gastrointestinal e o cérebro. Então, todos os órgãos e sistemas acabam por contribuir para manter ideal esse meio interno do corpo e assim manter a sobrevivência do organismo. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os rins, né? Então, falando sobre o sistema urinário e mais especificamente sobre os rins, nós vamos ver que os rins, através da purificação do sangue, elimina produtos do metabolismo celular. Isso é uma função. Bom, que produtos são esses, né? Toda célula, ela realiza um complexo conjunto de reações químicas que recebe o nome de metabolismo celular. Então, toda célula realiza essas reações químicas do metabolismo visando dois propósitos: obter energia na forma de ATP e obter moléculas importantes para essa célula, né? Catabolismo e anabolismo. Nesse processo de obtenção de energia e obtenção de moléculas, formam-se resíduos, formam-se produtos. E muitos desses produtos vão para o sangue, e quando o sangue passa pelo rim, eles vão ser eliminados através da urina. Lembrando que não é a urina o único veículo para a eliminação de produtos do metabolismo celular, né? Mas alguns são eliminados através da urina, pelo trabalho dos rins. Então, creatinina, ácido úrico, e outros compostos, a própria ureia, né, são produtos do metabolismo celular, né? Então, a gente vai eliminar esses produtos através da urina. Bom, nesse processo de purificar o sangue, que passa várias vezes, o sangue do seu corpo inteiro passa pelos seus rins, então, à medida que esse sangue vai passando pelos seus rins, ele vai sendo filtrado e vai sendo processado, de modo que esse trabalho dos rins, eles vão regular a osmolaridade e o volume dos líquidos corporais, mantendo esses líquidos adequados, né? Controla o equilíbrio eletrolítico e o equilíbrio ácido-base. Nós sabemos que nós temos mecanismos para manter
o pH do sangue adequado para a nossa sobrevivência, né? E um desses mecanismos é o mecanismo renal, para evitar acidose e alcalose. Ele também está envolvido na produção e secreção de hormônios, né? Nós temos aí a eritropoetina, que é um hormônio importante para a formação dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do sangue, produzidos pelos rins. Produz também enzimas, a gente vai falar um pouquinho da renina, que é uma enzima muito importante para o controle da pressão arterial. Então, dessa forma, nossos rins também auxiliam no controle da pressão sanguínea, né? Principalmente da pressão sanguínea arterial. E de uma forma geral, coloquei aqui até de letra maiúscula, os nossos rins eles vão controlar a composição e o volume do sangue, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas funções. Então, entendendo o que os rins eles fazem mais do que produzir a urina, né? Simplesmente eliminar resíduos, a gente consegue entender por que o paciente que tem uma alteração, uma disfunção renal, sofre tanto, né? E às vezes, quando esses rins não estão competentes para realizar a sua função, é necessário um rim artificial, né? E aí a pessoa vai para a hemodiálise. Já que os rins eles fazem tanta coisa, né? Controla o pH, controla a pressão arterial, controla o volume de líquidos, ajuda na manutenção da homeostase, produz hormônios, está envolvido também na ativação da vitamina D. Então, são várias funções, né? Então, nossos rins, eles têm uma importância muito grande para o nosso organismo. Aqui, né, nós temos, como eu disse anteriormente, a constituição do nosso sistema urinário. Então, são os dois rins, que, como eu falei, são os atores principais, são os produtores de urina. Os dois ureteres, que levam essa urina produzida pelos rins para ser armazenada na bexiga urinária. É a bexiga urinária que elimina através da uretra essa urina pelo processo de micção. Bom, nós temos uma aula de fisiologia, mas a fisiologia ela não existe dissociada da anatomia, né? Então, forma e função estão sempre interligados quando diz respeito ao organismo humano. Então, os nossos rins, eles têm duas partes básicas. Uma parte mais periférica, que é o córtex renal, né? Córtex é sempre a parte mais periférica, porque córtex quer dizer casca, e a casca é a que tem mais periférica, e a medula, que significa miolo, que é a parte mais interna, né? Nesse córtex e nessa medula é que se encontra a unidade funcional do rim. O que é uma unidade funcional? É uma unidade microscópica, é uma estrutura microscópica que faz a função primordial ou principal do órgão. Então, nossos rins são constituídos de muitos e muitos néfrons. E esses néfrons, por sua vez, são as unidades estruturais e funcionais dos nossos rins. São eles que processam o sangue, que filtram o sangue para formar a urina. Então, os néfrons que estão em grande, né, a gente acredita que seja 1 milhão de néfrons em cada, eles vão trabalhar de uma maneira muito parecida e vão sempre estar contribuindo para a produção de uma pequena quantidade de urina, que depois vão se somar e ser enviada pelos ureteres até a bexiga urinária. Se a gente entender direitinho a estrutura do néfron, dificilmente a gente vai entender o urina. E como que é o jeito mais tranquilo da gente entender a estrutura do néfron? É estudando as suas duas partes básicas. A parte vascular, como vocês sabem, né? Parte vascular é formada por vasos sanguíneos, é a parte por onde passa o sangue, e a parte tubular, que é a parte que pega aquilo que sai do sangue à medida que esse sangue passa pelo néfron. Então, vamos entender isso melhor. Aqui a gente tem uma figura que mostra a anatomia interna dos rins. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o córtex,
que é essa parte mais periférica, né? Córtex é casca. E aqui a medula renal, onde a gente encontra as pirâmides renais, né? Que é essa estrutura aqui piramidal. E é nesse conjunto de córtex e medula que se localizam os néfrons, tá? Então, os néfrons, eles estão em grande número no rim, eles são estruturas microscópicas e cada um deles contribui um pouquinho para a formação da urina total. Então, o sangue, ele chega no rim pela artéria renal e como toda artéria, ela vai se ramificando em artérias de calibre cada vez menor, até que ramificações menores que surgiram dessa artéria renal chegam no néfron. Cada néfron, ele recebe sangue de uma arteríola, que se chama arteríola aferente. Eu vou mostrar mais para frente. Aqui nós temos também, né, uma figura mostrando o rim, como eu falei aqui o córtex, aqui a medula com as pirâmides renais, aqui a artéria renal. Se a gente verificar, né, o sangue entra no rim pela artéria renal e ele vai passando por essas artérias de calibres cada vez menores, tá? Até que se tornam arteríolas, e aí nós vamos ver que essas arteríolas trazem sangue para o néfron. Bom, quais seriam essas ramificações da artéria renal, né? Então, aqui a gente tem a artéria renal, que se ramifica em artéria segmentar, aqui eu estou seguindo o cursor, né? Essa artéria segmentar, ela se ramifica na artéria interlobar, e essa artéria interlobar, por sua vez, ela vai se ramificar na artéria arqueada, e essa artéria arqueada vai se ramificar em artéria interlobular, até que essa artéria interlobular se ramifica, dando origem às arteríolas aferentes. E é essas arteríolas aferentes que levam sangue para o néfron. A arteríola aferente é o primeiro componente vascular do néfron. Aqui a gente tem uma figura de dois néfrons, tá? Aqui a gente tem esse néfron aqui. A princípio, o néfron dá até medo na gente, né? Porque a gente vê esse emaranhado de vasos sanguíneos e de tubos. E aqui um outro néfron. A gente verifica que esse néfron aqui, ele fica mais na parte de córtex, né? Mais nessa parte cortical aqui. Então, a gente chama de néfron cortical. E temos néfrons que têm uma parte aqui no córtex, mas tem parte importante dentro da medula. E a gente chama de néfron justa medular. Eles funcionam de uma maneira muito parecida, mas existe uma pequena diferença entre eles em relação ao seu trabalho, que eu vou falar mais para frente. Olhando assim, a gente fica um pouco assustado, né, quando vê o néfron. Primeira vez que eu vi, eu falei, nossa senhora, será que eu vou entender isso aí um dia? E aí, o melhor caminho para entender essa questão do néfron foi dividir, organizar esse néfron em duas partes, né? A parte vascular, por onde circula o sangue, e a parte tubular, por onde circula o que sai do sangue. Estou tentando. Vamos ver se passa, travou. Só um minutinho. Vamos voltar. Ok, vamos lá. Aqui já tá ficando mais fácil, né? A gente tem aqui esse pedacinho do rim, o córtex e a medula. Ele foi ampliado aqui. E aqui a gente tem os dois néfrons. Bom, nessa figura, o que a gente pode ver? O sangue, ele chega no néfron por uma pequena artéria chamada arteríola aferente, e quando esse sangue chega pela arteríola aferente, ele então cai numa rede de capilares muito porosos, a gente chama de capilares fenestrados, né?
E esse sangue, então, ele vai ser filtrado aqui nesses capilares fenestrados, que são chamados capilares glomerulares. Então, vejam bem, o sangue chega pela arteríola aferente, passa para dentro de um emaranhado de capilares bem porosos, que se chamam capilares glomerulares. E aí, quando esse sangue está aqui, nós temos forças que impulsionam a filtração desse sangue. Várias substâncias que estão no sangue vão passar, né, dos capilares glomerulares para uma cápsula, que a gente chama de cápsula de Bowman, tá? É um receptáculo para água, para glicose, para íons, para várias substâncias que deixam o sangue e vêm para essa cápsula. Essas substâncias que saem do sangue dos capilares glomerulares e vão para esse receptáculo, que é a cápsula de Bowman, vão constituir o que a gente chama de filtrado inicial, tá? E o que não sai? Bom, não sai células, não sai proteínas, não passa pelos poros desses capilares porosos. E aí, não é sangue que vem para cá, o que vem para cá são constituintes do sangue, é igual eu falei, é água, é glicose, é íons, substâncias tóxicas, toxinas, produtos de metabolismo, passa aqui e fica aqui na cápsula de Bowman. Mas não é sangue. O sangue, ele continua aqui, porque as células sanguíneas, as proteínas, um grande volume de líquido, ele passa aqui, continua aqui e vai para a arteríola eferente. Então, o sangue, ele entra pela arteríola aferente, ele cai nos capilares glomerulares, ele sai pela arteríola eferente, diferente do que ele entrou, porque quando ele cai aqui nos capilares glomerulares, várias substâncias vão formar o filtrado inicial aqui na cápsula de Bowman. O sangue diferente, ele vai cair numa segunda rede de capilares que não está mostrado nessa figura, mas esses capilares, eles envolvem todos esses tubos por onde o filtrado vai passar. Pelo fato dos capilares envolver todos esses túbulos aqui, a gente chama de capilares peritubulares, estão ao redor dos tubos. Então, se a gente estivesse fazendo uma prova, uma arguição, e eu perguntasse para vocês, o que é o néfron? Aí você ia falar para mim, o néfron é a unidade estrutural e funcional básica do rim. Aí eu falo, de que é formado o néfron? Aí você vai falar para mim, ele é formado por uma parte vascular, por onde circula sangue, e por uma parte tubular, por onde circula o que sai do sangue quando ele passa nessa parte vascular. Aí eu perguntaria, quais são os constituintes da parte vascular do néfron? Aí você falaria, a arteríola aferente, que traz sangue para os capilares glomerulares, que filtram esse sangue, a arteríola eferente, que leva sangue dos capilares glomerulares, e dos capilares peritubulares, que vão estar ao redor dos tubos. Essa é a parte vascular. E aí eu pergunto, qual é a parte tubular do néfron? Bom, a parte tubular do néfron é, na verdade, uma série de tubos que permite o movimento daquilo que foi filtrado do sangue, daquilo que saiu do sangue quando ele passou aqui pelos capilares glomerulares. Então, a parte tubular do néfron começa com a cápsula de Bowman, que é uma cápsula, né, que envolve, tem duas membraninhas, né, que envolve os capilares glomerulares e que recebe o que sai do sangue. Só que isso que deixa o sangue é chamado filtrado inicial. Por que ele é chamado filtrado inicial? Porque isso que saiu do sangue vai passar por uma série de tubos e essa passagem por esses tubos vai permitir que esse filtrado inicial se transforme em urina, através de dois outros processos que eu vou explicar.
Então, o primeiro constituinte da parte tubular é a cápsula de Bowman. O segundo constituinte é o túbulo contorcido proximal. Por que ele chama contorcido? Dá para ver aqui, estou passando o cursor, ó. Ele é todo torcidinho aqui, ó. Túbulo contorcido proximal. Ele chama proximal porque está próximo da zona de filtração aqui, que é os capilares glomerulares. Então, é o primeiro local que o filtrado inicial passa, ó, túbulo contorcido proximal. Esse filtrado, ele continua seu trajeto por uma alça em forma de grampo, que desce e sobe. É o ramo descendente da alça de Henle, que entra aqui na medula renal, né? E o ramo ascendente da alça de Henle. Depois, esse filtrado, ele vai continuar sua trajetória, passando por um outro túbulo contorcido, que é o túbulo contorcido distal, porque ele está mais distante da área de filtração. E aí, ele vai para o chamado túbulo coletor. E esse túbulo coletor vai levá-lo até a papila, onde ele vai, então, deixar o rim. Então, o que a gente tem que entender? Quando o filtrado inicial, que é aquilo que saiu do sangue, quando ele passou no capilar, nos capilares glomerulares, passa por essa série de túbulos, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor, o que vai acontecer? Vai acontecer mais dois processos além desse processo inicial de filtração. Primeiro, substâncias que estavam nesse filtrado inicial vão ser devolvidas ao sangue dos capilares peritubulares, que são os capilares que ficam ao redor desses tubos. Esse processo de volta de substâncias dos túbulos do néfron para o sangue dos capilares peritubulares, os capilares que estão envolvendo esses tubos, a gente chama de reabsorção tubular. Quer dizer, as substâncias foram filtradas e agora elas estão sendo reabsorvidas, elas estão sendo devolvidas para o sangue. E aí, esse processo de reabsorção, ele é específico de substância para substância. Então, por exemplo, toda a glicose que foi filtrada, ela acaba sendo devolvida para o sangue, através desse processo de reabsorção tubular. O processo de reabsorção de sódio, de cloreto, também ocorre em locais específicos, né? Na alça de Henle, a reabsorção de água também, ela vai ocorrer em locais mais específicos, e isso já vai modificando um pouquinho o que foi filtrado aqui. Então, quando filtrou, formou o filtrado inicial. Mas à medida que esse filtrado inicial foi passando pelos tubos, muita coisa que estava nele foi devolvida para o sangue, reabsorção tubular. E existem substâncias que ainda estão no sangue dos capilares peritubulares que têm que ser através da urina. Então, existe o processo inverso das substâncias do sangue serem lançadas na luz dos tubos através de um processo chamado de secreção tubular. Esses processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular acabam gerando um líquido que sai através do tubo coletor, que é a urina. Então, a urina, ela não é formada só pela filtração do sangue. Ela é formada por 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. Eu falo que isso parece muito com aquelas usinas de reciclagem do lixo, né? Então, o caminhão de lixo, ele passa pelas residências e pega todo o lixo das casas, né? Aí, quando chega lá na usina de reciclagem, esses lixos, eles são lançados numa esteira e do lado dessa esteira rolante ficam as pessoas que fazem a reciclagem. Então, o lixo esteira que pode ser aproveitado é buscado de volta, é recolhido de volta, para não sair, para ser incinerado. E algumas substâncias que ainda estão, né, no ambiente e que têm que ser incinerados são jogadas de volta na esteira.
né? Então, a esteira com o lixo total seria uma representação da filtração, né? E esse papel dos recicladores de buscar aquilo que ainda tem utilidade, latinha, vidro e tal, seria a reabsorção. A maior parte do que foi filtrado é reabsorvido. E a secreção seria o devolver aquilo que não serve para a esteira de novo, porque lá no final da esteira o lixo vai ser incinerado. Então, isso é uma analogia que facilita a nossa compreensão, né? Porque no ensino médio a gente fica estudando que a urina é formada pela filtração do sangue. Não é errado, mas o processo é mais complexo. É filtração, reabsorção, que é devolver para o sangue aquilo que foi filtrado, mas o corpo ainda precisa, e secreção, que é lançar aquilo que está no sangue e precisa ser eliminado na urina, mesmo após a filtração glomerular. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui a gente tem uma figura do rim, muito bacana essa figura, né, mostrando o córtex e a medula com as pirâmides renais, né? Cálice renal menor, cálice renal maior, pelve renal, né? E o ureter aqui. E aqui a gente tem o néfron. Agora já dá para a gente falar daqueles dois constituintes do néfron que trabalham juntos nesses processos de filtração, reabsorção e secreção. Então, aqui a gente vai primeiro acompanhar a parte tubular, né? Então, a arteríola aferente, ela traz o sangue para dentro dos capilares glomerulares. Os capilares glomerulares é um emaranhado de capilares fenestrados, capilares porosos, e ele é abraçado por uma cápsula chamada cápsula de Bowman. É como se fosse um cálice, né? Que abraça esses capilares glomerulares, um receptáculo, né? Como se fosse a casquinha do sorvete. Todo mundo já tomou sorvete de casquinha, né? Então, o sorvete vai derretendo e, à medida que ele vai derretendo, ele vai caindo dentro da casquinha, né? Então, a casquinha seria a cápsula de Bowman. E o sorvete lá em cima seria os capilares glomerulares. Então, o que acontece? O sangue entra aqui pela arteríola aferente, passa pelos capilares glomerulares, várias substâncias que estão nesse sangue são filtradas para a cápsula de Bowman, mas não vai sair proteínas, não vai sair células, e o sangue continua o seu trajeto, né? Ele vai sendo filtrado e parte dele vai saindo pela arteríola eferente. Como a gente sabe, no final de cada arteríola, nós temos uma rede capilar. Esses capilares, eles se chamam capilares peritubulares, que você pode ver nessa figura, que esses capilares ficam ao redor dos tubos, ó, capilares peritubulares, né? E aí eles vão saindo, né, em direção à veia renal para deixar o rim. Já a parte tubular vai ser formada pela cápsula de Bowman. Alguns livros falam que, para você entender a cápsula de Bowman, é como se você imaginasse que sua mão fechada fosse os capilares glomerulares e aí você empurra a parede de um balão cheio, né? Uma bexiga cheia, você empurra, aí vai ficar uma parte do balão grudada na sua mão e um espaço, né? Então, a cápsula de Bowman é assim, ela tem uma camada que fica aderida aos capilares glomerulares e uma parte que funciona como um receptáculo para aquilo que está sendo filtrado. Então, a cápsula de Bowman seria o primeiro local onde o filtrado inicial chega, né? Esse filtrado inicial vai dar origem à urina, mas ele está longe, ele é muito diferente da urina. Por quê? Porque ele tem muita coisa que vai ser devolvida ao sangue e outras substâncias que vão ser lançadas do sangue para ele. Então, o filtrado, ele é um filtrado inicial, porque a maioria das substâncias que vão estar aqui são devolvidas ao sangue pelo processo de reabsorção. Então, esse filtrado, ele passa pelo túbulo contorcido proximal e, à medida que ele vai passando, muitas substâncias que estão aqui dentro do túbulo contorcido proximal são devolvidas ao sangue pelo processo de reabsorção. Por exemplo, toda a glicose que é filtrada, ela é devolvida ao sangue pelo processo de reabsorção tubular.
E quando tem muita glicose no sangue, excesso de glicose no sangue, os transportadores específicos na parede das células dos túbulos, né, são células epiteliais, se tornam insuficientes para recaptar toda essa glicose. E aí essa glicose ela continua e sai na urina por um processo de excesso mesmo. E aí a gente chama isso de glicosúria. Acontece muito no paciente diabético descompensado, né? Aquele que está com a glicemia muito alta. Tem tanta glicose no filtrado inicial que os transportadores dos túbulos não dão conta de jogar de volta para o sangue dos capilares, que sai glicose na glicosúria. Mas normalmente, quando a pessoa não é diabética, ou não tem um problema nesses transportadores das paredes dos túbulos, toda a glicose que é filtrada é reabsorvida, né? E aí, esse túbulo contorcido proximal, ele é um trajeto, é um caminho para a passagem do filtrado inicial, e à medida que esse filtrado vai passando, a maior parte das substâncias são reabsorvidas. E aí esse filtrado vai sendo modificado por esse processo de reabsorção, que continua no ramo descendente da alça de Henle, no ramo ascendente da alça de Henle, túbulo contorcido distal, e chega aqui nos túbulos coletores, que coletam a urina de mais ou menos 8 néfrons, cada tubo coletor. Já é urina quando chega aqui, né? Lembrando que a reabsorção tubular não é o único processo que ocorre após a filtração, né? Substâncias que estão aqui no sangue dos capilares peritubulares também são devolvidas para os tubos, para a luz dos tubos, para sair na urina, no processo de secreção tubular. Bom, então aqui, né, está mostrando a relação dos néfrons com a estrutura renal. E aqui é um resumão do que eu falei até agora, né? Então, os néfrons são as unidades estruturais e funcionais básicas do rim. Cada néfron tem duas partes, uma parte por onde circula o sangue, que a gente chama de parte vascular, e uma parte por onde circula o que saiu do sangue, que é a parte tubular, né? Então, a parte vascular, como eu expliquei, é formada pela arteríola aferente, que traz sangue, capilares glomerulares que filtram sangue por serem bastante porosos, arteríola eferente, que tira, né, leva para glomerulares, e os capilares peritubulares, que tem esse nome por estarem ao redor da parte tubular, ao redor de periferia, né? Então, capilares peritubulares, arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente, capilares peritubulares. E a parte tubular, né, que pega o que foi filtrado, é formada pela cápsula de Bowman, que tem uma cápsula interna, né, uma parte interna aderida aos capilares glomerulares, e uma parte mais externa, né? E aqui vai ter um espaço que recebe o filtrado inicial, e da cápsula de Bowman nós vamos ter o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e tubo coletor, que coleta a urina formada por vários néfrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cerca de 8 néfrons desembocam no tubo coletor, né? Tubo coletor. Lembrando sempre que a filtração ocorre aqui, mas à medida que o filtrado trafega por esses túbulos, ó, filtrado passando pelo túbulo contorcido distal, desce pela alça de Henle, sobe, ele vai sendo processado, vai ocorrer devolução de substâncias que estavam no filtrado inicial para o sangue, que é o processo de reabsorção tubular, e envio de substâncias indesejáveis do sangue para a luz dos tubos para serem eliminadas na urina, secreção tubular. Uma coisa que é muito interessante da gente falar aqui é a estrutura importante que
vem, né, do túbulo contorcido distal com a arteríola aferente, que a gente chama de aparelho justaglomerular, tá? Esse aparelho ele é muito importante, eu falei no início da aula, que é a função de controle de pressão arterial. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Só queria chamar a atenção para essa figura aqui, porque isso aqui é característico dos néfrons, né? O túbulo contorcido distal, ele entra em contato com as arteríolas e esse contato ele é essencial para que ocorra o controle da pressão arterial pelo mecanismo renal, que é um mecanismo que controla a pressão arterial a médio prazo, né, ou a longo prazo. Porque o que controla a pressão arterial a curto prazo, em segundos, são mecanismos nervosos, são os reflexos, os baroreceptores, quimioreceptores. O mecanismo renal para controle de pressão arterial é um processo que requer um tempo maior. Então, a gente fala de controle da pressão arterial a longo prazo, esse mecanismo renal. E para esse controle da pressão arterial ocorrer, a gente precisa muito desse contato da parte tubular do néfron com a parte vascular, o chamado aparelho justaglomerular. Aqui é um resumo, né, gente? Aqui é uma síntese, uma simplificação muito grande do néfron, mas é uma simplificação que nos faz entender os três processos envolvidos na formação da urina. Então, aqui está aqui o sangue chegando, né, pela ramificação da artéria renal, a artéria renal chegou no rim, foi se ramificando, 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 até formar uma arteríola aferente que leva sangue para cada néfron. Da arteríola aferente, o sangue vai para os capilares glomerulares, que são fenestrados, são porosos, e aqui ocorre a etapa 1 da formação da urina, que é a filtração, onde sai água e várias substâncias solúveis nessa água, né? E forma-se aqui na cápsula de Bowman o filtrado inicial, filtração glomerular. O sangue continua o seu trajeto, sai dos capilares glomerulares, vai para a arteríola eferente e passa para uma segunda rede de capilar, que são os capilares peritubulares, que ficam ao redor dos tubos. Quando esse sangue passa pelos capilares peritubulares, ocorre o número 2, né? O processo 2, que é a saída de substâncias da parte tubular do filtrado inicial para o sangue dos capilares peritubulares, reabsorção tubular. E o processo 3, que é a secreção tubular, onde substâncias que ainda estão no sangue, mas que têm que ser eliminadas através da urina, são lançadas nos tubos, né? Então, é a secreção tubular. Então, embora o néfron tenha parte vascular, por onde circula sangue, e parte tubular, por onde circula o que saiu do sangue, é necessário a integração dos dois, né, tanto da parte vascular quanto da parte tubular, para a urina ser formada, e que é, no caso, o item 4, né? Aqui já é urina. Então, a formação da urina envolve tanto a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Então, aqui, né, a gente está esmiuçando um pouquinho mais a parte tubular, por onde passa o filtrado, que vai dar origem à urina. No túbulo contorcido proximal, a gente tem uma grande porcentagem de reabsorção tubular, devolução de substâncias do filtrado para o sangue dos capilares peritubulares, a alça de Henle, onde a gente vai ter também reabsorção tubular, mas tem secreção tubular também. Túbulo contorcido distal também, a gente pode ter tanto reabsorção quanto secreção. E os túbulos coletores que coletam a urina. Lembrando sempre que, depois que essa urina é formada pelo néfron, né, essa urina passa pelos ductos papilares, aí vai para os cálices renais menores, como vocês já estudaram em anatomia, cálice renal maior, pelve renal, e da pelve renal vai para o ureter para alcançar a bexiga urinária. Isso é um processo muito lindo, né? A gente imaginar que todo o sangue do nosso corpo passa várias e várias vezes pelos nossos rins, e quando esse sangue passa aí pelos nossos rins, esse processo ele é contínuo, né? De filtrar, reabsorver, secretar, e aí
manter os nossos líquidos corporais adequados, manter as substâncias que têm que ser mantidas no nosso sangue, eliminar substâncias que têm que ser eliminadas do nosso sangue. Então, nossos rins são órgãos maravilhosos, né? Esplêndidos na execução de sua função, né? Então, aqui, gente, eu coloquei só uma recapitulação do que eu falei até agora. Então, o néfron, ele filtra o sangue, e o filtrado formado, então, ele vai ter o quê? Impurezas, substâncias em excesso. Esse filtrado inicial ainda não é urina, porque muita coisa que está no filtrado inicial é devolvida ao sangue dos capilares peritubulares, e essas substâncias úteis são reabsorvidas, e as substâncias que estão no sangue, que são desnecessárias, são lançadas nos tubos por processo de secreção. O resultado final é a urina, né? Então, aqui, filtração glomerular, saída de líquidos e substâncias dissolvidas do sangue dos capilares glomerulares para a cápsula glomerular, também chamada de cápsula de Bowman, né? Forma-se o filtrado inicial. Nesse filtrado inicial, não teremos células sanguíneas e nem proteínas em uma pessoa que tem os rins funcionando normalmente, né? Não se encontra células sanguíneas e nem proteínas, porque estas células sanguíneas e essas proteínas não atravessam a membrana de filtração, tá? Depois nós vamos ver que essa membrana de filtração é constituída, né, pelo endotélio dos capilares glomerulares, né, os poros, a própria membrana interna da cápsula de Bowman e o material que existe entre esses dois constituintes. Então, célula sanguínea e proteína não passa por essa membrana de filtração, portanto, não fazem parte do filtrado inicial. A quantidade de filtrado que se forma em ambos os rins a cada minuto recebe o nome de taxa de filtração glomerular, e é cerca de 125 ml por minuto. Isso dá 180 litros por dia. Então, fica óbvio que isso relaciona-se à passagem do sangue do corpo inteiro várias vezes pelos rins, né? Para chegar nesse volume aqui, porque a gente tem de 5 a 6 litros de sangue no corpo. Então, o sangue passa várias vezes pelos rins e vai formando essa grande quantidade de filtrado inicial. Logicamente, a gente precisa entender que existe toda uma anatomia desse glomérulo que permite que a filtração ocorra, né? Então, aqui a gente tem um maior detalhe, né, dos capilares glomerulares, e aqui da cápsula de Bowman, que seria o receptáculo que recebe aquilo que é filtrado pelos capilares glomerulares, né? Então, a gente pode perceber que essa filtração glomerular, né, ela ocorre porque existem forças a favor da filtração e forças que vão contra a filtração. Então, nós temos forças que favorecem a passagem de líquido e substâncias do sangue dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman e outras que vão contra essa passagem. Mas na somatória de forças, vence as forças que favorecem a filtração. Bom, quais seriam essas forças que direcionam a filtração glomerular, né? Então, quando o sangue chega pela arteríola aferente e chega aqui nos capilares glomerulares, existe uma pressão de líquido, que a gente chama de pressão hidrostática glomerular, que é cerca de 60 milímetros de mercúrio. Esse líquido, exercendo essa pressão aí sobre as paredes dos capilares glomerulares, né, gera uma força que favorece a filtração. E existe também na cápsula de Bowman essa força, essa pressão de líquido também, só que aqui é só de 18 milímetros de mercúrio, porque o líquido, todo o líquido que cai aqui escoa rapidamente para o túbulo contorcido proximal. E existe, então, além dessa pressão de 18 milímetros de mercúrio, que vai contra a filtração glomerular, né, que é o líquido que está aqui na cápsula de Bowman, existe também a pressão das proteínas, que a gente chama de pressão coloide osmótica,
que vai puxar líquido da cápsula em direção aos capilares, porque lembrem-se que as proteínas não são filtradas, né? Não passam pela membrana de filtração. Então, se a gente fizer uma somatória dessas forças, a gente vai ver que a pressão, né, efetiva de filtração favorece, então, a saída de líquido dos capilares glomerulares para a cápsula. Porque se eu pego a pressão hidrostática, a pressão de líquido aqui nos capilares fenestrados, nos capilares glomerulares, que é de 60, subtraio da pressão de líquido da cápsula de Bowman, que é 18, que vai contra a filtração, e da pressão oncótica ou colodiosmótica, que é a pressão das proteínas puxando o líquido para dentro dos capilares, eu vou ter ainda uma pressão efetiva de 10 milímetros de mercúrio a favor da filtração. Então, existem forças que favorecem a filtração e forças que vão contra a filtração no glomérulo renal. Só que as forças que favorecem a filtração vencem essa disputa, né, entre aspas, e aí nós temos uma taxa de pressão efetiva de filtração e isso favorece a filtração glomerular, né? Então, nós precisamos entender que esse é um processo contínuo, que o sangue no nosso corpo passa várias e várias vezes pelos nossos rins, que esse sangue, ao passar pelos néfrons, ele vai sendo continuamente filtrado e que vai se formar, né, um filtrado inicial que vai dar origem à urina, mas que ainda está longe de ser urina, porque ele ainda vai sofrer nessa passagem pelos tubos a reabsorção e a secreção. Então, aqui eu coloquei algumas informações importantes, né? A taxa de filtração glomerular, que é de 180 litros de plasma são filtrados por dia. Todo o plasma é filtrado, porque o sangue do seu corpo passa 60 vezes por dia pelos seus rins, e esse processo vai acontecendo, e a gente tem uma média de excreção diária de 1,5 litro de urina. O que acontece com os outros 178,5 litros que foram filtrados? São reabsorvidos, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma figura que mostra a luz, né, do capilar glomerular. Como eu expliquei para vocês, são capilares fenestrados, eles são porosos. Então, quando o sangue passa aqui pelo capilar glomerular, esses poros favorecem a filtração. Aqui a gente tem a lâmina interna da cápsula de Bowman, né, que seria, naquela analogia da mão empurrando um balão, seria a parte do balão que fica aderida à mão, né? Então, essa lâmina interna da cápsula de Bowman também permite que substâncias do sangue passem para a luz da cápsula, né? E aí a gente vai ter essa filtração ocorrendo aqui de uma forma efetiva, né? Formando o filtrado inicial. Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção é para aquele aparelho justaglomerular que eu falei. Falei que no contato do finalzinho ali do ramo ascendente da alça de Henle, início do túbulo contorcido distal, existe um contato entre esse túbulo contorcido distal e as arteríolas, existe ali um local importantíssimo no néfron. Por quê? Porque esse aparelho justaglomerular, que vai ser formado aqui por parte do túbulo contorcido distal, né? E esse túbulo contorcido distal em contato com as arteríolas aferentes e eferentes, né? Aqui no caso é arteríola aferente, aqui os capilares glomerulares, aqui a arteríola eferente, é uma posição diferente da mesma figura do néfron, né? Do glomérulo. É uma parte muito importante, por quê? Porque na parede do túbulo contorcido distal, nessa região de contato com as arteríolas, a gente tem células mais alongadas, que são chamadas células da mácula densa. Essas células da mácula densa, elas funcionam como sensores. Quando a quantidade de filtrado que passa aqui está baixa, tá com uma baixa concentração de sódio, de cloreto, tá
né, não está muito adequada, ela sinaliza para as células que ficam aqui na parede, principalmente da arteríola aferente, chamadas células justaglomerulares, que tem pouco filtrado sendo formado. Então, se tem pouco filtrado sendo formado, é porque a pressão de filtração caiu, né? Então, a pressão está baixa. Então, quando o sangue chega no rim sobre baixa pressão, a taxa de filtração glomerular diminui, porque o que gera a filtração a gente já viu que é o gradiente de pressão. Então, quando a pressão está baixa, a taxa de filtração glomerular cai, a quantidade de filtrado formado fica menor. E aí essas células da mácula densa percebem a menor quantidade de filtrado formado e indicam para essas células justaglomerulares que é para elas secretarem uma enzima que se chama renina. E essa renina é lançada então no sangue e começa uma cascata de eventos que vai fazer com que a pressão que estava baixa suba até atingir valores normais. Esse sistema que começa lá nas células da mácula densa, que detectam a baixa quantidade de filtrado formado, né? E isso indica uma baixa taxa de filtração, e isso indica uma baixa pressão arterial. Essas células da mácula densa, elas são importantíssimas para desencadear a ativação de um mecanismo renal que faz a pressão subir, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Esse é um mecanismo muito importante que faz a pressão subir. Por quê? Porque quando essas células justaglomerulares secretam a enzima renina no sangue, o sangue vai circulando, e essa renina, ela age sobre uma substância que se chama angiotensinogênio, que tem lá do fígado, convertendo esse angiotensinogênio numa substância que se chama angiotensina 1. Isso no sangue. A renina está agindo no sangue e catalisa a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. O sangue circula, sai do rim, e quando essa angiotensina 1 passa pelo pulmão, lá nos capilares pulmonares, tem uma outra enzima que age sobre essa angiotensina 1, convertendo-a num hormônio muito ativo, que é a angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela vai agir no hipotálamo, estimulando o mecanismo da sede, ela vai estimular a secreção do hormônio antidiurético, diminuir a diurese e aí aumentar a reabsorção de água. Ela vai agir lá no córtex da suprarrenal, fazendo liberar aldosterona, e essa aldosterona aumenta a reabsorção de sódio. Então, no sangue circulante vai aumentar sódio e água. Aumento de sódio e água no sangue aumenta o volume sanguíneo e aumenta a pressão, né? Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele faz a pressão subir quando ela está baixa. E tudo começa com essas células da mácula densa aqui, sinalizando para as células justaglomerular que tem que secretar renina. Secretou renina, renina é uma enzima, e o que uma enzima faz? Catalisa uma reação química, que é a conversão do angiotensinogênio, produzido pelo fígado, em angiotensina 1. Sangue continua circulando. Chegou no pulmão, nós temos a enzima ECA, aderida ao endotélio dos capilares pulmonares. A ECA é enzima conversora de angiotensina. Então, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente hormônio que vai, por sua vez, estimular a secreção de ADH e a secreção de aldosterona, aumentando a reabsorção, a retirada de sódio e de água do filtrado para o sangue, aumenta o volume sanguíneo, maior volume sanguíneo, maior pressão contra a parede dos vasos, aumenta a pressão arterial. Então, esse mecanismo ele é muito importante quando a pressão está baixa para fazer a pressão subir e voltar a valores normais, né? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, por isso que é tão importante esse contato do túbulo contorcido distal com as arteríolas, porque eu preciso desse contato das células da mácula densa com as justaglomerulares. Essa conversa entre elas é muito interessante, né? A célula da mácula densa fala, olha, célula justaglomerular, pressão está baixa, porque chegou menos filtrado aqui no túbulo contorcido distal. Resolve isso.
E a célula justa glomerular resolve. Ela solta a renina no sangue e a renina começa essa cascata de conversão de angiotensinogênia em angiotensina 1, e essa angiotensina 1 lá a nível de pulmão é convertida em angiotensina 2, e a angiotensina 2 aumenta a secreção de ADH pelo hipotálamo, aumenta a secreção de aldosterona pelo córtex da suprarrenal, ativa o mecanismo da sede, tudo isso faz reter água e sódio no sangue, aumenta o volume sanguíneo e aumenta a pressão. E ó, dá pra gente ver de novo o aparelho justaglomerular, ó. Aqui é o túbulo contorcido distal, tá escrito aqui distal. No contato da parede do túbulo contorcido distal com as arteríolas aferente e eferente, a gente vai ter as células justaglomerulares, né? Essas células justaglomerulares recebem sinal das células da mácula densa de que a taxa de filtração está baixa, portanto a pressão está baixa, e elas então recebem esse sinal e secretam renina no sangue, e essa renina inicia esse processo que culmina no aumento da pressão arterial, como eu falei, né? Bom, existem mecanismos para controlar essa taxa de filtração glomerular, né? As arteríolas são pequenas artérias. Nós sabemos que as arteríolas, elas têm uma túnica íntima formada pelo endotélio e tem uma túnica média formada de musculatura lisa, né? Mas não tem essa túnica adventícia. E nós sabemos que essa túnica média, formada pela musculatura lisa, ela é passível de sofrer vasoconstrição, o que diminui a luz das arteríolas, e vasodilatação, o que aumenta a luz das arteríolas, por mecanismos diversos que vocês estudam no sistema cardiovascular. Mas o fato é que quando a gente contrai a arteríola aferente, que é a que leva sangue para o capilar glomerular, menos sangue vai passar para os capilares. Então, esse mecanismo vasoconstritor da arteríola aferente, ele vai fazer com que haja uma alteração na taxa de filtração glomerular, né? Então, nós vamos ver que nós vamos ter a vasoconstrição da arteríola aferente, reduzindo a intensidade de filtração, igual eu falei, né? Vamos ver aqui, por exemplo, né? Quando eu tenho uma pressão arterial alta, né? Vamos supor que o indivíduo está com uma pressão arterial alta e o sangue já chegou na artéria renal sobre alta pressão. Então, a artéria renal vai se ramificando, igual eu falei, até que chega nas arteríolas aferentes. Aí o sangue sobre alta pressão nos capilares glomerulares aumenta a taxa de filtração glomerular. Só que se eu tiver uma taxa de filtração glomerular muito alta, eu vou ter um prejuízo, né, para o meu organismo. A taxa de filtração glomerular ela tem que ser mantida constante para perder excesso de cloreto, excesso de sódio, excesso de substâncias, por uma alta taxa de filtração glomerular. Então, eu vou ter que ter um mecanismo que vai fazer o quê, né? Quando o sangue chega sobre alta pressão na arteríola aferente e a taxa de filtração glomerular aumenta muito, aumenta no filtrado a quantidade de cloreto. E esse aumento de quantidade, né, da concentração, induz vasoconstrição da arteríola aferente. Portanto, menos sangue vai chegar aqui nos capilares glomerulares e a taxa de filtração que estava muito alta, ela é reduzida e volta para valores normais. Então, a vasoconstrição da arteríola aferente diminui a taxa de filtração glomerular quando ela está muito alta devido a um aumento de pressão de filtração. Já a arteríola eferente, ela vai contrair exatamente no momento contrário, tá certo? A pressão está baixa, chegou sangue sobre baixa pressão na arteríola aferente, a taxa de filtração glomerular diminui. E aí,
pouco filtrado vai chegar na alça de Henle, vai chegar no túbulo distal, e aí o que vai acontecer? A célula justa glomerular vai receber a informação da célula da mácula densa, como eu expliquei anteriormente, de que tem pouco filtrado sendo formado, né? E aí ela reproduz a renina, por sua vez, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, e essa angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ação da ECA. Aí essa angiotensina 2, que é aquela mesma angiotensina que eu falei para vocês, que ativa o mecanismo da sede, que ativa a liberação de ADH para buscar mais água que ia sair na urina para o sangue, ativa a liberação de aldosterona para buscar mais sódio que ia ser perdido na urina e volta para o sangue, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão. Essa mesma angiotensina, ela promove vasoconstrição da artéria eferente. Aí ela contrai, o sangue fica por mais tempo aqui e a taxa de filtração glomerular que estava baixa aumenta e volta para o valor normal, né? Então, o mecanismo de vasoconstrição da arteríola aferente é eficaz para fazer a taxa de filtração voltar ao normal quando ela estava acima do normal, e o mecanismo de vasoconstrição da arteríola eferente é eficaz para fazer a taxa de filtração subir quando ela estava baixa, né? Então, aqui, né, para a gente já ir finalizando nosso mecanismo aqui do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente tem um resumo que mostra, né, que a renina é uma enzima liberada pelos rins. A gente já sabe que é pelas células justaglomerulares do aparelho justaglomerular, ali no contato do túbulo contorcido distal com as arteríolas, converte o angiotensinogênio, que é um precursor hepático, né, no sangue, a renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, ao passar pelos pulmões, sofre a ação da enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 é um potente hormônio que estimula o hipotálamo tanto a liberar o ADH, quanto estimula também o mecanismo da sede, para aumentar a ingesta de água, né? A angiotensina 2 promove vasoconstrição em vários vasos, inclusive nas arteríolas eferentes, para aumentar a taxa de filtração glomerular que estava baixa, e age no córtex da suprarrenal, liberando aldosterona. E aí a gente vai ter retenção de sal e água no sangue, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão. O que a gente pode falar da reabsorção tubular, né? A reabsorção tubular é um movimento de substâncias do filtrado de volta ao sangue, como eu falei, e essa reabsorção, ela obedece às necessidades do organismo. Então, nosso corpo, ele devolve do filtrado inicial para o sangue dos capilares peritubulares aquilo que realmente é necessário, né? Então, por exemplo, glicose é extremamente necessária para o organismo, então ela é toda reabsorvida. Mas a reabsorção de sódio, de cloreto, a reabsorção de água é muito bem controlada de acordo com as necessidades do organismo, né? Essa reabsorção tubular, ela ocorre principalmente nos túbulos contorcidos proximais, e a secreção tubular é um processo de uma substância do sangue dos capilares peritubulares para os tubos, né? Vamos lá. Uma coisa que é bem importante, né? Isso aqui tudo eu já falei, mas eu queria colocar isso aqui, a reabsorção tubular, ela ocorre de acordo com as necessidades do organismo. O corpo, ele vai buscar do filtrado inicial e devolver ao sangue aquilo que realmente é necessário. Então, a reabsorção, ela ocorre de glicose 100%, mas temos reabsorção de aminoácidos, de pequenas proteínas, ácido úrico, íon sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloreto, bicarbonato. Nutrientes são reabsorvidos quase que totalmente no túbulo proximal. O principal local de reabsorção é o túbulo contorcido proximal, tá certo? Lembrando, né, gente, que é um tubo que tem uma parede epitelial. Então, esses processos de reabsorção envolvem um transporte que pega a substância da luz do tubo e joga, né, para
o vaso sanguíneo do capilar peritubular. Então, aqui a luz do tubo, aqui a luz do capilar peritubular. E a gente tem mecanismos de transporte específicos para que a substância passe da luz do tubo, né, entre na célula epitelial da parede e passe da célula epitelial da parede do tubo para a luz do vaso sanguíneo, né? Bom, e a secreção, né? A secreção é esse processo de enviar substâncias ainda do sangue dos capilares peritubulares para a luz dos tubos, né? Então, ela é muito efetiva quando a gente fala de íons potássio, íons H+, e amônia, né? Então, íons potássio, íons H+, amônia são secretados do sangue para o filtrado glomerular. E esse processo é através de um mecanismo semelhante à reabsorção, né? Tem que passar pela parede do tubo para poder chegar na luz do tubo e sair na urina, né? A secreção, ela torna o néfron apto a aumentar a excreção de uma dada molécula, que é a eliminação do corpo. Então, a gente teria que ter mais tempo para explorar em cada parte do néfron que tipo de substância é reabsorvida, que tipo de substância é secretada e como que é o controle hormonal, né? Então, principalmente na parte de túbulo contorcido distal, a gente tem hormônios, como eu falei, o ADH, né, que aumenta a permeabilidade à água e permite maior reabsorção de água no túbulo contorcido distal. A própria aldosterona é um hormônio que influencia muito na reabsorção de sódio, né? E excreção de potássio. A gente teria que ter mais tempo para estar falando desses processos aí. Mas eu quis fazer um resumão do processo de formação da urina, e aí eu termino falando um pouquinho sobre a micção, né? Que é a eliminação da urina, da bexiga urinária através da uretra. A bexiga, ela pode se expandir até o volume de 500 ml, né? E quando essa bexiga fica cheia, ocorre uma expansão. Essa expansão permite a ativação de receptores de estiramento ali na bexiga. Quando o receptor sensorial é ativado, sinais aferentes são enviados para o sistema nervoso central, né? Então, sinais aferentes são enviados até a medula, que envia sinais eferentes parasimpáticos que atingem a parede da bexiga, né? E juntamente com sinais somáticos vão desencadear a eliminação da urina por meio da micção, ok? A secreção tubular, que é a última etapa do processo de formação da urina, ela tem duas consequências, né? A secreção de H+, ajuda a controlar o pH do sangue, evitando a acidose, e a secreção de outras substâncias ajudam a eliminá-las do corpo quando estas são tóxicas. Bom, deixa eu só mostrar para vocês aqui um resumão desse processo, né? A gente falou bastante da filtração glomerular. Aqui a gente vê que a filtração ocorre aqui. Eu expliquei que a maior parte do processo de reabsorção ocorre no túbulo contorcido proximal e que na parede desse tubo existem células epiteliais com transportadores específicos, onde a substância passa da luz do tubo para dentro da célula epitelial e outro tipo de transporte que joga a substância de dentro da célula da parede para o sangue, né? Aí esse filtrado que passou pelo tubo contorcido proximal, onde a maior parte das substâncias são reabsorvidas, cai no ramo descendente da alça de Henle, onde ocorre reabsorção de água, tá? E aí no ramo ascendente da alça de Henle, reabsorção de sódio e cloreto, tá? E no túbulo contorcido distal, a gente pode ter reabsorção de água, mas aí é dependente do ADH. Então, o túbulo contorcido distal, ele é impermeável à água. Mas quando a gente tem liberação de ADH, eles se tornam permeáveis à água. E aí, a água que a gente ia perder na urina, ela é devolvida em parte para o sangue, o que aumenta o volume sanguíneo, aumenta a pressão e mantém a hidratação do organismo. Então, a reabsorção de água no túbulo contorcido distal é dependente do hormônio ADH, que é liberado através
da neurohipófise, mas é produzido pelo hipotálamo, né? Pelas células neurosecretoras do hipotálamo e liberado pela neurohipófise, e torna esses túbulos contorcidos distais permeáveis à água, aumentando a reabsorção de água, tanto no túbulo contorcido distal, quanto no túbulo coletor, né? E aí aumenta a reabsorção de água, e essa água vai para o sangue, aumentando o volume sanguíneo e diminuindo a quantidade de urina formada, né? E aí a gente vai perceber que algumas substâncias, elas são filtradas e ainda são secretadas, então são totalmente excretadas. Algumas substâncias são filtradas e parcialmente reabsorvidas, então ela é parcialmente excretada, e outras substâncias são filtradas e completamente reabsorvidas, como no caso da glicose e aminoácidos, ok? Então, com isso, né, nós vamos ter a finalização da nossa aula de hoje, né, onde eu vou parar de compartilhar aqui, né, onde eu quis dar um apanhado geral, né, a respeito do sistema urinário, uma visão geral, porém a gente precisaria de muito mais tempo para detalhar vários processos aqui. Eu quis falar um pouquinho mais sobre a questão do controle da pressão arterial, porque eu acho que isso é fundamental, né? E aí eu vou fechar com uma musiquinha que eu fiz para a gente lembrar esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Eu fiz uma paródia e isso ajuda a gente a gravar a sequência de eventos que ocorrem para elevar a pressão quando ela está baixa pelo mecanismo renal. Bom, essa musiquinha diz assim: filtrar, reabsorver, também vai secretar. No final dos 3 processos, vamos ver o que é que dá. Filtrar, reabsorver, também vai secretar. No final dos 3 processos, vamos ver o que é que dá. Se a pressão baixou, o rim vai regular, aumentando a renina na justa glomerular. Se a pressão baixou, o rim vai regular, aumentando a aldosterona também. O ADH aumentou, aumentou, aumentou. Rim vai filtrar o sangue, vai filtrar, reabsorver e também secretar. Rim vai filtrar o sangue, vai filtrar. Então a urina vai ter que formar. Lá, 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 lá. Tá filtrando, tá filtrando, tá filtrando. Lá, 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 lá. Beijo a todos. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.